Bom dia, obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está iniciando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Ministério da Agricultura quer contratação temporária de médicos veterinários. Falta de fiscais agropecuários impede a abertura de novas plantas frigoríficas. Vacinação contra a febre aftosa no Paraná está perto do fim. Pesquisador da Embrapa Cerrados, Dr. Lourival Vilela, vai falar da importância da introdução lavoura e pecuária para o aumento da produção e produtividade de carnes e grãos. Medida provisória eleva de 15 para 500 mil reais o valor máximo de uma multa que pode ser aplicada a frigoríficos que infringirem a legislação sanitária. Com 1 quilo de carne bovina é possível adquirir 2,5 quilos de carne de frango. O agronegócio está começando. A contratação temporária de médicos veterinários foi solicitada pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ao Ministério do Planejamento. E, de acordo com o ministro, a medida visa contemporizar o problema criado pela necessidade de contratar auditores fiscais até que seja realizado concurso público para aumentar o quadro dessa categoria de profissionais. Segundo o ministro da Agricultura, está se trabalhando para ampliação de mercados consumidores de produtos brasileiros e, neste momento, esbarra-se numa situação difícil em relação ao crescimento das nossas exportações. O entrave a respeito do quadro restrito de servidores do Ministério da Agricultura, a falta de pessoal, está impedindo a abertura dessas plantas, por exemplo, atrasando o aumento da produção nacional. Acreditar numa solução é possível, apesar da situação que o Brasil está passando. Mas, segundo o Ministério da Agricultura, está quase tudo certo que conseguirá o apoio necessário. Em novembro, os pecuaristas paranaenses deverão, pela última vez, cercar a boiada no pasto e levar até as mangueiras para aplicar a vacina que protege contra a febre aftosa. Essa decisão será anunciada agora nos próximos dias pela Agência de Defesa Agropecuária do Paraná e pretende obter um status sanitário diferenciado para o estado, colocando fim a um ritual de vacinação que se repete 2 vezes por ano. E se obtiver o certificado com área livre de febre aftosa, com interrupção total da vacinação, o Paraná se desvinculará de outros estados, tornando mais ágil a suspensão de embargos comerciais, como o que foi aplicado pelos Estados Unidos contra a carne bovina brasileira. O Paraná tem 9,3 milhões de cabeças de gado, pouco mais de 4% das 215 milhões existentes no país. O Paraná pretende, assim, colocar na mesma condição sanitária de Santa Catarina, que há 10 anos é o único estado brasileiro reconhecido internacionalmente como livre de febre aftosa sem vacinação. Para os catarinenses, este selo de qualidade significou, no período, um aumento de 80% nas receitas com exportação de carne suína, de 310 milhões de dólares para 555 milhões de dólares e de 76% no faturamento da carne de frango, com total de 1 bilhão e 700 milhões de dólares em 2016. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Teremos hoje tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens para a maioria dos municípios de Goiás. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado. Porangatu, 34 a máxima e 18 a mínima. Campos Belos, 33 a máxima e 22 a mínima. Ceres, 31 a máxima e 13 a mínima. Lusiânia, 28 a máxima e 16 a mínima. Jussara, 32 a máxima e 20 a mínima. Anápolis, 28 a máxima e 16 a mínima. Acreúna, 31 a máxima e 18 a mínima. Quirinópolis, 28 a máxima e 17 a mínima. Jataí, 28 a máxima e 14 a mínima. E Ipameri, 29 a máxima e 12 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo,
o pesquisador da Embrapa Cerrados, Dr. Lourival Vilela. Ele vai falar da importância da introdução lavoura e pecuária para o aumento da produção e produtividade de carnes e grãos. Medida provisória eleva de 15 para 500 mil reais o valor máximo de uma multa a ser aplicada a frigoríficos que infringirem a legislação sanitária. E com 1 quilo de carne bovina, é possível adquirir até 2,5 kg de carcaça de frango. Nós voltamos já. Eu conversei com o pesquisador da Embrapa Cerrados, lá do Distrito Federal, Dr. Lourival Vilela, e nós falamos de um tema importante para aumentar a produção e a produtividade do rebanho bovino e, consequentemente, diminuir os custos de produção. Nós estamos falando da introdução lavoura, pecuária e floresta. Confira. Vamos olhar do ponto de vista, vamos olhar um pouco dentro da porteira, que é onde que tem acontecido o problema. Fora da porteira nós temos uma outra conjuntura que ela muitas vezes não depende do produtor. Dentro da porteira, a pecuária para dar certo, primeira coisa, a base da pecuária, produção de comida. Boi precisa de comida. E hoje, embora o pessoal ainda tenha algum mito que produzir comida é caro, mas hoje, com algumas tecnologias já disponíveis, é possível você ter uma comida bem barata, que é o caso do trabalho que a gente vem fazendo com a ideia de safrinha de boi, que o capim tem duplo propósito. Ele tem duplo propósito para a cobertura de solo, para ter um plantio de qualidade, e produção animal a pasto na entre-safra. Vou dizer para você o seguinte, o que tem acontecido, o que acontecia no passado, era o efeito boi sanfona, lembra? Então, esse era, todo mundo lembra, o boi ganhava e perdia na seca. O que com o boi safrinha hoje é o seguinte, nós temos conseguido já em diferentes fazendas desempenho animal, quando a gente trabalha com alguma suplementação acima de 1 quilo dia, sobretudo em terminação. Em recria de fêmeas, que é onde que você trabalha só com a suplementação um pouco mais leve, entre 300 a 400 gramas. Hoje, uma coisa que tá se observando em algumas regiões, produtor fazendo estação de monta em agosto com novilhas, tá? E essas novilhas parindo em abril, entrando, pegando de novo uma forragem nova que está. A taxa de reconcepção melhorou bastante em cima dessas novilhas, que ela sai, diminui o estresse dela de fome, né, de comida, ela só tem aquele estresse do primeiro parto e depois ela bem alimentada ela consegue ciclar e ter um novo bezerro na maioria das vezes. Então isso é a base. A base da pecuária, o produtor tem que caprichar na produção de comida. Essa é a base. Nós não podemos ter mais pasto degradado. Eu digo hoje assim com uma tranquilidade muito grande, nós podemos dobrar o rebanho brasileiro sem desmatar um palmo quadrado. É só intensificando a produção diária com a integração lavoura-pecuária, tá? Aproveitando o sinergismo dessas duas atividades. Soja e milho, milheto, sorgo é a saída da pecuária. Soja, hoje nós já estamos trabalhando com sobressemeadura, de milheto já se fazia, nós estamos trabalhando com sobressemeadura de braquiária, de pânicos como mombaça, com um trabalho com resultados fantásticos. Milho, ela é uma atividade, é uma cultura muito boa de se trabalhar com consórcio. Hoje o produtor, sobretudo o produtor de grão, tem um domínio completo em cima dessa tecnologia. Hoje nós temos dados assim de produção de 14 a 14,5 toneladas de grão de milho consorciado com braquiária e com a disponibilidade de forragem para seca muito grande. Integração lavoura-pecuária é a única saída ou é a melhor saída para baratear o custo da engorda de boi? É uma das saídas. Até agora, primeiro o boi mais barato é o boi a pasto. E se eu consigo fazer uma comida mais barata, com a integração lavoura-pecuária, que ela paga, a produção de grão paga todos os custos dessa forrageira que eu estou colocando, o custo que o indivíduo vai ter é o custo do animal, o custo da reposição do animal. Esse é o grande custo que ele vai ter, que aí ele não tem como fazer. Se ele não produz o próprio animal, ele vai ter que comprar o animal no mercado. Nós podemos dizer que um bom pecuarista tem que ser um excelente produtor rural, um excelente agricultor? Hoje eu estou dizendo o seguinte, que o melhor pecuarista tem sido os produtores de grão, porque ele sabe produzir comida em quantidade e qualidade. Então o pecuarista precisa de começar a trabalhar com essa visão de produzir comida.
E a comida hoje, nós temos que produzir comida com foco de duas coisas. No período da chuva, nós temos uma condição excelente de crescimento. Período da seca, que é o nosso gargalo, hoje, sobretudo pensando na área no Brasil central, o grande gargalo nosso é comida na seca. E com essa tecnologia, hoje você tem comida e tem produtores de grão, por incrível que pareça, fazendo feno dessas braquiárias para vender para pecuarista. Tá? Então, acho que isso é uma grande alternativa. E os pecuaristas estão entendendo isso e aos poucos eles estão quebrando aquele medo de entrar por meio de parcerias em algumas regiões onde que já tem uma tradição. O pecuarista está entrando, tal. Ele é um indivíduo, de modo geral, um pouco avesso a risco, diferente de um produtor de grão, mas aos poucos essa coisa está evoluindo bastante. Eu tenho viajado em várias partes do Brasil, tenho visto trabalhos feitos por pecuaristas maravilhosos. Se aliar integração lavoura-pecuária com o melhoramento entre Nelore e, por exemplo, hoje o Abirdim, fecha com chave de ouro a pecuária? A medida é o seguinte, você melhorou a comida, você tem que melhorar seu animal para responder, ter uma conversão melhor dessa comida que foi produzida, transformada em quilo de carne ou litro de leite. Então, o seguinte, quando nós estamos falando, a interação ambiente, ou seja, produção, disponibilidade de comida e genética, aí ela casa bem. Tá? Eu só vou dizer uma coisa, o seguinte, quando eu era pequeno, meu pai falava o seguinte, 80% da raça do boi entra pela boca, o resto é genética. Obrigado. E depois do intervalo, vamos falar sobre a medida provisória que eleva de 15 para 500 mil reais o valor máximo de uma multa a ser aplicada a frigoríficos que infringirem a legislação sanitária. E você vai ver que com 1 quilo de carne bovina é possível adquirir 2,5 kg de carcaça de frango. Brasil exportou 38 mil toneladas de carne suína in natura, com faturamento superior a 100 milhões de dólares no mês de junho. Nós voltamos já. A Comissão Mista de Parlamentar, que analisa a medida provisória 772 de 2017, aprovou um relatório que eleva de 15 mil reais para 500 mil reais o valor máximo de uma multa que pode ser aplicada a frigoríficos que infringirem a legislação sanitária. Essa medida provisória, ela altera a Lei 7.889 de 1989, que trata da inspeção sanitária e industrial de produtos de origem animal. A medida provisória segue agora para votação no plenário da Câmara dos Deputados. Além da multa, a lei prevê outros tipos de pena, como advertência, apreensão de mercadorias e até interdição do estabelecimento. A ampliação do valor da multa, ela ocorreu após a Polícia Federal ter deflagrado a Operação Carne Fraca para desarticular uma suposta organização criminosa liderada por fiscais do Ministério da Agricultura que recebiam propina para emitir certificados sanitários sem fiscalização, o que teria levado o mercado a produtos alterados. Atualmente, a relação de troca entre uma carcaça de boi de animais castrados e a carcaça de frango no mercado atacadista está em 2,54. Ou seja, com 1 quilo da proteína bovina, de carne bovina, é possível adquirir 2,540 kg de carcaça de frango. Em relação a junho de 2016, essa relação está 16,7% maior. Isso quer dizer que a carne bovina perdeu competitividade em relação à carne de frango. Entretanto, em relação a maio deste ano, essa relação está 2,2% menor, o que quer dizer que a carne bovina ganhou competitividade no mês de março em relação à carne de frango. E esse cenário é resultado da queda de 2,2% para o preço da carcaça bovina e estabilidade para a carcaça de frango. Agora, vale destacar que desde maio a carne bovina vem ganhando competitividade.
Segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, no mês de junho, até a quarta semana, portanto aí 16 dias úteis, o Brasil exportou 38 mil toneladas de carne suína in natura, com faturamento total de 101 milhões de dólares no período. A média diária embarcada foi de 2.400 toneladas, uma alta de quase 26% em relação a maio deste ano. No entanto, em relação a igual período do ano passado, houve uma queda, uma redução de 1,6% no volume. Caso o ritmo das exportações continue, o volume total embarcado pode chegar a mais de 50 mil toneladas. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a indefinição reinante na avicultura de corte. A Organização Internacional do Café, a OIC, mostra que a exportação mundial de café registrou um aumento de 8,8% e comportamentos de carne bovina variaram de manutenção do mercado, mais desvalorização. Nós voltamos já. Em que pese a indefinição reinante na avicultura de corte, o frango vivo atravessou o mês de junho sem qualquer alteração de preço em relação ao mês anterior, mês de maio. Não foi o que aconteceu com a carne suína e também com a carne bovina, cujos preços retrocederam, 5,7% para o boi e 11% para suínos em relação ao mês de maio. Já em termos semestrais, frango e boi completam o período registrando um valor médio inferior aos dos 6 primeiros meses do ano passado, queda de 4,5% para o frango e 8,7% para o boi, enquanto o suíno registra uma valorização de mais de 21%. Mas isto só ocorre porque no primeiro semestre do ano passado, o preço médio do suíno esteve extremamente baixo. Aliás, recuou ao menor valor dos últimos 4 anos, até mesmo em valores nominais. No tocante ao frango, especificamente, observa-se que o seu preço médio atual faz com que perca para a inflação acumulada de 1 ano, 2 anos e até 3 anos. Números da Organização Internacional do Café, a OIC, mostram que a exportação mundial do café registrou um aumento de 8,8% em maio passado, em comparação com o mesmo mês de 2016. Foram embarcadas 10 milhões e 800 mil sacas de 60 quilos, em comparação a 10 milhões e 2 sacas em maio do ano passado. A exportação mundial nos 8 primeiros meses do ano agrícola 2016-2017, que foi de outubro a maio deste ano, registrou um crescimento de 5% em comparação com o mesmo período do ano passado, 77,4 milhões para 81 milhões e 300 mil sacas. Em junho, os comportamentos da carne bovina variaram de manutenção do mercado, como o que aconteceu na semana passada e retrasada, e a desvalorização. No fechamento semanal, os principais cortes tiveram queda de 0,6% em média, e a queda foi puxada principalmente pelos cortes do dianteiro, com recuo de 1,1%. Desde o começo do mês, a queda na média de todos os cortes analisados foi de 1,8%, sendo que os preços dos cortes do traseiro caíram em média 2,2%, enquanto que para os do dianteiro a queda foi de 0,4%, o que mostra a preferência pelos cortes de menor valor agregado e, portanto, mais demandado em período de renda restrita como a que nós estamos vivendo atualmente. As indústrias, porém, em termos de margem de comercialização, têm passado boa parte do tempo sem grandes problemas. A margem de comercialização dos frigoríficos que fazem a desossa, que é a diferença entre o preço que o frigorífico paga pela arroba do boi e a venda da carne, sem osso, sem o couro, sem o sebo, sem miúdos e subprodutos, atualmente está em 36,3%, valor historicamente elevado. Quer dizer, o frigorífico está ganhando nas costas
do pecuarista. E este cenário é resultado da maior queda do boi gordo frente aos produtos vendidos. Em curto prazo, fica a expectativa quanto à entrada do mês, quando normalmente acontece uma maior procura do varejo para repor os seus estoques. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem: nunca devemos mudar de cavalo no meio do rio. Um grande abraço a você, um bom dia e até o próximo programa.